Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de julho de 2014, uma terça-feira. Esse é o verbete de número 3098, 5 páginas, 47 logias, 13 máximos. O tema é Diário Autopesquisístico Conscienciológico. A especialidade Autopesquisologia. Quem escreveu esse verbete foi a professora Ângela Neves, que está aqui muito bem acompanhada. É a sua estreia, né, Ângela? Isso. Então vamos conhecer um pouquinho da Ângela. Então a Ângela é professora, graduada em licenciatura em Artes Plásticas, especialista em metodologia do ensino e da pesquisa em arte, mestre em educação, brasileira, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia de 98 a 2009 e depois de 2003 até o momento. Foi docente de Conscienciologia de 2006 a 2009 e tenepsista desde 2003. Então vamos ver a definição. O Diário Autopesquisístico Conscienciológico é o caderno de campo de autoconhecimento redigido pela consciência lúcida, homem ou mulher, objetivando o estudo da manifestação pessoal integrada com vistas à otimização evolutiva. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da grafopensenidade autopesquisística, a valorização dos autopensenes, a dissecação holopensênica, as associações pensênicas, o autoconhecimento fomentando o holopensene assistencial. Enfatologia, a rotina da escrita das percepções da automanifestação, a organização da base física no momento dos registros diários, o dia passado a limpo, o cuidado para o diário não virar tarefismo, o diário enquanto arquivo pessoal, podendo indicar direção megafocal e a cosmoética alicerçando o caminho a seguir. Em parafatologia, a mobilização básica das energias na higienização do ambiente da escrita, a intuição extrafísica no entendimento dos acontecimentos, o amparo extrafísico de função na disciplina do registro diário, o cuidado com a evocação de consciência e consciexes, a premência da cosmoética durante a escrita parapercepciológica. Aí vocês vão ver aqui na taxologia, tem 10 itens essenciais para a viabilização da escrita do diário autopesquisístico conscienciológico. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: ausculta pensênica, autodiscernimento, autopesquisologia, eficácia autopesquisística, retidão autopesquisística. A análise da escrita diária, planificada e autoparapercepciológica, gera autoenfrentamentos promotores de recim e avanços autoevolutivos, capazes de requalificar a interassistência. Como encara você a possibilidade de se dedicar diariamente à escrita das autopercepções? Admite autoenfrentar-se na análise dos dados elencados na autopesquisa diária? Então vamos à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Rotina, registro, cronografia, autodidatismo, interassistência, auto-organização, auto-investigação, autoconhecimento, autoenfrentamento. Requalificação, mapeamento, reflexão, autotares, cosmoética, autocriticologia, autopesquisologia, autopercepciologia, mnemosomatologia, autoexperimentologia e intraconscienciologia. Então, antes de começar, a gente vai dar aqui algumas dicas de eventos nesse mês de agosto aqui em Foz do Iguaçu. Tem muitas atividades. Então nós temos um acomplamentário nesse próximo final de semana, de 1 a 3 de agosto, com o tema da mega fraternologia. Nesse mesmo final de semana temos o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, na 5ª edição, e a temática vai ser Monarquia Russa. Temos também, do dia 5 a 13 de agosto, a 2ª semana da Paradireitologia, e a temática é teática da Paradireitologia. Depois, ainda em agosto, no final de semana de 22, 23 e 24, temos o curso Higiene Consciencial. Vai ser a 7ª turma aqui em Foz do Iguaçu. E também no mesmo final de semana temos o 4º encontro de empreendedorismo Cognópolis, Foz do Iguaçu, rumo a 2035, também aqui em Foz. Então, mais informações, vocês entram em contato aqui com o CAEC, né, que te dão. E
no final do mês, de 29 de agosto a 7 de setembro de 2014, temos na OIC a 7ª Semana de Saúde Holossomática da Cognópolis. A dispersidade a partir da saúde consciencial. Então, vocês viram aqui vários eventos. Para mais informações, vocês podem entrar em contato aí no site, tanto no site do CAEC como no site da OIC. Então, vamos começar agora com a nossa temática, né, nosso diário autopesquisístico conscienciológico, fazendo a pergunta já clássica para a Ângela, né, o que te fez buscar esse tema para escrever? Então, tá. Então, para começo, então, boa tarde a todos, né, os teletertulianos, os tertulianos e os para-teletertulianos. Importantíssimos. Que também não estão presentes, né? Pois é. E eu gostaria também de agradecer à equipe da Ciclosapiens, né, os professores do EAD, que eu fiz o curso da verbetografia à distância, e também agradecer aqui a minha supervisora, que está ao meu lado. Isso aí, firmona. Neida Cardoso, que me ajudou muito. E a origem, então, desse verbete, né, da escrita do verbete. Então, quando eu conheci a Conscienciologia, um bom tempo atrás, eu queria verificar na prática tudo que os professores falavam nas aulas, né? Então, eu me decidi, primeiramente, a fazer, escrever os meus sonhos, projeções e tudo mais, porque eu não recordava muita coisa, né? Era muito raro o momento que eu me lembrasse desses sonhos, lúcidos ou projeções, né? E então eu comecei a gravar, né? A princípio eu manuscrevia, né? E depois eu vi que aquilo era inviável e comecei então a gravar. E isso foi o começo e em seguida eu comecei a escrever um diário. Só que o início desse meu diário era um diário exaustivo. Por que exaustivo? Porque ele era manuscrito, né? Na época nem existia computador, ainda não se usava, né, computador, então eu escrevia. E eu escrevia tudo que vocês podem imaginar. Me acordei, olhei um passarinho na janela, seja lá o que for, eram detalhes, né? Porque eu pensei que deveria ser dessa forma. Eu sei que eu levava 2 horas para escrever o diário. Isso durante 1 ano eu fiz. E eu percebi que não tinha como eu continuar dessa forma, né? Que era muito cansativo e inviável fazer desse jeito. Então, o que eu fiz? Criei, né? Não, mas vi quais eram os focos principais da pesquisa, os itens que eu achava que seriam melhores para se fazer então essa autopesquisa de uma forma mais dinâmica, né? Mais viável dentro do nosso cotidiano, né? E então eu passei a escrever assim por tópicos. E depois dos tópicos, né, e escrevi, ainda manuscrito, mas por tópicos, eu passei a... Quer dizer, aí eu parei de escrever depois de 4 anos, eu tenho, então, vários cadernos escritos, e retomei o ano passado, aí, com computador, então, com uma nova versão do diário, né, vamos dizer assim. E isso, então, é que me levou à escrita, e mais quando eu comento com as pessoas sobre o diário, as pessoas que eu converso geralmente me dizem, né? Mas eu não tenho essa organização. Que ideia boa! Quem sabe tu passa, como é que tu faz? E eu fui vendo então que eu podia fazer assistência a partir do verbete e dessa apresentação, né, do verbete aqui, da defesa do verbete. E pensei então que seria bom e também debater sobre o assunto, né? E eu, claro, que para apresentar se estuda mais, se aprofunda mais. Então, é por conta disso que eu, então, estou aqui, agora, defendendo. Então, vamos agora às perguntas dos teletertulianos. Vamos para a primeira. A verbetógrafa, a professora Ângela. Encenologia, página 18, penúltima linha. Você poderia explicar como ocorre a relação do autoconhecimento fomentando o holopensene assistencial? Sim. Posso explicar. Como é que, então, o autoconhecimento vai fomentar o holopensene assistencial, né? O holopensene, então, é o conjunto dos pensamentos, sentimentos, né? E essa energia que tu coloca nesse pensamento. E, no momento que tu escreves o diário,
que tu te analisa diariamente, não é uma vez que outra, não é eventualmente que isso é feito, então é uma vez que é todos os dias, né? E dessa forma, então, no momento que eu começo a me conhecer, a me entender, a me compreender como é que eu funciono, como é que eu me manifesto, eu passo a olhar o outro da mesma forma. Então, eu vou olhar para o outro de uma forma, né? A compreender como é que o outro age. Então, só esse olhar para o outro diferente já é uma assistência que eu estou fazendo. Só esse olhar, né? E claro, e quanto mais eu vou me autoconhecer, é um paradoxo, né? Eu vou, de uma certa forma, me distanciando de mim, né? Deixando a parte egóica, o ego, de lado, para poder perceber o meu entorno. E dessa forma eu posso perceber quem está precisando, né? Qual é a consciência que está precisando de assistência, e eu então vou ter uma lucidez maior para poder fazer esse contato, para poder trazer essa pessoa para fazer assistência. Então, o autoconhecimento, ele fomenta a assistência nesse sentido, no sentido, tudo que eu fizer para o meu autoconhecimento, eu vou devolver também para o meu entorno, né, no momento que eu posso, então, conhecer melhor as pessoas para poder ajudá-las. Patologia, página 18, quarta linha. Quais dicas para otimizarmos nossa auto-organização para os registros diários e para o constante exercício mnemônico? Dicas. As dicas, então, para que haja essa auto-organização então, o objetivo, né? Então, primeiramente, tu tem que ter um objetivo, uma meta, né? Então, qual é a minha meta? É a autopesquisa, é me conhecer. Então, o que eu posso fazer para otimizar o meu autoconhecimento? É ver como que eu me manifesto, como que eu reajo às situações do meu cotidiano, qualquer que seja essa situação, né? Caiu um lápis, né? Como é que eu reajo a essa questão de ter caído um lápis? Ou eu, numa conversa, né, me incomodei com certa situação que surgiu, né? Como é que eu me manifesto? Então, tudo isso eu anotando, né, nesse cotidiano, né? Não somente ali no momento que eu faço diário, mas durante o dia eu tenho que lançar mão de recursos que otimizem essa autopesquisa, né? Que são cadernetas e gravador no momento dos sonhos, né? Como é que você faz? Você anda todo dia com uma cadernetinha? Como é que você faz? Isso, eu tenho uma cadernetinha que ali eu coloco, né? Se me chamou atenção alguma situação... Você anota na hora? Anoto. Se eu percebo que é um assédio, se eu percebo que é uma sinalética, isso eu vou anotando. Tá? Então, eu faço essas anotações. Então, isso é a primeira organização, vamos dizer assim, né? Então, começa por aí a organização. Depois, isso vai tomando outro vulto, né? E vão se agregando outros recursos, porque a autopesquisa, se ela tem uma sequência, uma continuidade, ela vai se ampliando, ela vai se amplificando. Então, é óbvio que vai surgindo outras situações, outras formas de organização dessa autopesquisa. Então, só o próprio pesquisador é que vai, né, ver qual é o melhor meio de fazer a sua autopesquisa, o que ele se sente mais íntimo, né, mais à vontade para fazer essa pesquisa. Mas eu acredito que o que fazer a pesquisa diária te aumenta muito o teu grau de lucidez com relação a ti e aos outros, ao teu entorno, né? Fica mais ligado para tudo, né? Muito ligado, fica. Deve aumentar a sua lucidez. E você viu alguma diferença de parapsiquismo quando você começou a notar? Sem dúvida. Com relação no passado mesmo, né, quando eu comecei a escrever os sonhos, eu cheguei num ponto de lembrar de 5 ocorrências, né? Isso eu achei interessante. Aí eu parei de anotar. E aí o que acontece? Comecei a anotar novamente e eu fiquei, será que eu vou ter esse mesmo nível de lembrança, vamos dizer, de recordação? E eu cheguei já a ter 4. Então, aquela sinapse que eu adquiri, né, dessa rememoração, que eu me forcei, porque é um alto esforço e tu te força mesmo. É me forçar. Eu me lembro que eu me forçava, porque eu estava praticamente dormindo e anotando, eram uns garranchos, né?
E eu percebi que esse autoesforço é que levou a ter essa holomemória, né? Essa recordação. Patologia também, agora na página 19, na próxima página. No final da 6ª linha. Que cuidado devemos ter para o diário não virar tarefismo? Pois é. Muitas vezes eu me sentava na frente assim do computador, né, para fazer a escrita do diário, e parecia assim que era aquele dia corrido, né? Então, eu vou escrever, eu tenho que escrever, eu já me impus, eu sou assim. Se eu tenho um compromisso, eu sou muito responsável, então eu me cobro, eu tenho que cumprir. Então, eu chego na frente, não, o que eu vou escrever, seja lá o que for. Às vezes, então, fica aquela coisa meio feita assim, né? Sem muita seriedade, vamos dizer assim. Então eu pensei, eu tenho que colocar isso no verbete, porque eu passei por isso e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque tu tem que levar a sério aquilo que tu está fazendo, né? Tu tá te auto-pesquisando, então tu tem que levar a sério mesmo. Por que daquele dia foi feito de uma forma burocrática, seja lá como for, né? Por que foi feita dessa forma? É um dia que eu estou menos lúcida, ou eu não dormi muito bem à noite. Então, quando eu percebo que quando eu não durmo muito bem à noite, isso acarreta mudanças, né, nas minhas percepções. Então, será que não é isso? E que, de repente, então, eu não estou trazendo, no momento da escrita ali, do autoenfrentamento, da autopesquisa, não estou trazendo os dados necessários? Duvido que um dia a gente não tenha coisas para trazer para o diário, né? Não tem como, né? Se tu está te auto-pesquisando, claro que vai ter, porque a tua lucidez ela aumenta, a tua para-percepção, a tua percepção, elas aumentam, né? Então é nesse sentido que eu falo, tem que ter muita seriedade com o diário, né? Muita responsabilidade. É sério, isso é interessante que você falou, né? Que você começa a fazer correlação, né? O dia, dizer porque você dormiu mal, você vai ter dados para você ver as causas, às vezes, daquele cansaço excessivo, seja lá o que for, né? Você fica com uma base de dados bem interessante, né? É bem isso. A última pergunta desse mesmo teletertuliano. Crescendologia, na página 20, na próxima página, então, ainda. A primeira linha. Como funciona o crescendo? Detalhe mínimo, contexto máximo. Esse crescendo, ele funciona no sentido de que tem um item, né, um tópico do diário que eu coloco mental soma, que ali eu vou escrever as ideias, as reflexões sobre aquele dia, né? Então, eu começo, assim, eu escrevo uma coisa que parece bem simples, assim, que não vai dar nada, né? Mas aí eu começo a puxar, e tu mesmo começa a puxar por ti, né? Tu começa a puxar, vai puxando, e quando tu vê, assim, tu começas a ampliar a tua reflexão, né? Tu acopla com o amparador, né? Porque tu sente aquela rigidez pensênica, aquela clareza, aquele resfriamento que te dá, né, mental, somaticamente, vamos dizer assim. E começam a vir ideias e eu aprofundo aquilo que eu estou escrevendo. Então, era uma coisa bem simples, mas ela toma uma outra proporção no momento que eu faço a minha reflexão, né? Então, depende de ti até onde tu quer ir com a tua autopesquisa. Se tu quer ir fundo, esse detalhe que tu vivencia, ele fica muito amplo, né? Ele fica máximo, né? Um contexto fica máximo. Abrange expande, muitas, né, coisas, expande. Agora é uma outra verbetógrafa, agora é uma mulher. Patologia, página 19. Final da 5ª linha. Poderia exemplificar o cruzamento dos dados levantados para o aprofundamento da autopesquisa? O cruzamento dos dados, ele se dá depois que eu escrevo, né, o mês. Então, eu tenho lá uma pasta 2013. Nesta pasta, eu tenho as subpastas, né, de cada mês do ano. Pasta física ou pasta de computador? Não, é tudo no computador. Tudo no computador. Tá. Então, são pastas no computador.
que é do ano, e depois a pasta dos meses. Então, eu tenho 12 subpastas no ano 2013. Né? E nessa subpasta, então, estão os diários. Né? Os arquivos também, um arquivo para cada dia. Isso. Eu faço no Word, faço uma tabela. Tá? E aí, o que eu faço? No mês, eu faço o levantamento do mês. Eu faço uma outra tabela, elenco os dados que me vieram desse mês, né? E aí eu tenho... É como se fosse uma pesquisa que se faz na academia. Bem parecida assim que eu faço. Né? Aí eu faço... Aí as categorias não vão ser só aqueles tópicos, mas vão ser outras, que vão surgir dos meus dados. E aí eu elenco essas categorias. E depois, então, eu vou começando a fazer o cruzamento dos dados, que seriam, então... por exemplo, lá o dia esse que eu dormi mal, que aí eu não tive tanta sinalética, vamos dizer assim, aquele mês eu não vou ter tanta sinalética, dependendo do que está acontecendo. Então, esse cruzamento de dados depende daquele mês que eu estou analisando, mas eu quero expandir muito mais a minha análise, eu quero ir além disso. Então, eu estou fazendo assim, né? Lá na coluna de sentimentos, emoções, né? Aí, quantas emoções eu tive sentimentos positivos, quantos eu tive negativos? Né? Qual o mês que eu tive mais sentimentos positivos, qual o mês que eu tive mais sentimentos negativos, e assim eu vou indo. Sinaléticas, aí eu faço o mapeamento das minhas sinaléticas, para depois ver, essa sinalética está relacionada com o quê? Nem sempre eu anoto direto ali, quando eu senti lá o arrepio, não sei o quê, e o que estava acontecendo? Às vezes não dá. Né? Não é sempre que eu tenho essa lucidez de anotar no momento que acontece, em cima do lance. Né? Mas, muitas vezes, eu consigo fazer isso. Né? Mas isso também, essa questão da anotação, isso é com o tempo. Tu vai te tornando mais afiada. Né? Então, tu vai percebendo isso mais rápido e vai anotando também. Aí tu vai tendo já os teus códigos, né? Quando é assédio, agora, na hora mesmo que eu estava fazendo o levantamento, eu vi, não, mas isso aqui não é nessa coluna, isso aqui é assédio, isso aqui é aqui. Né? É interessante, é muito gostoso para mim. Pode ser que para outra pessoa não seja, mas para mim é algo assim que me dá prazer em fazer. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de pesquisar. Isso faz parte, assim, acho que da minha especialidade, né? Acho que é autopesquisa mesmo. Mas você já chegou a publicar alguma coisa assim, com esses detalhes das suas tabelas? Não. Que eu acho que era interessante, talvez eu acho que caberia mais num artigo, para você poder detalhar as variáveis de cada tabela. Porque eu acho que vai ser muito rico. Você criou uma metodologia muito interessante. Então, eu acho que pensa nisso, né? Fazer um artigo bem detalhado, e você coloca quais as tabelas, quais são as variáveis de cada tabela, como é que faz os cruzamentos. Como é que faz? Olha, vai ser um trabalho muito legal. Eu tenho vontade, eu gosto de fazer isso. E pode até apresentar num próximo congresso de autopesquisologia que tem no IPC, teve há pouco tempo, né? Não sei quando vai ser o próximo. Né? Ou então publicar aí na consciência, vai valer a pena pensar nisso. Quer perguntar? Pode perguntar. Oi. Você. Aqui na página 19, na fatologia, segunda linha de baixo para cima, você fala do diário enquanto arquivo pessoal, podendo indicar direção megafocal. Queria saber assim, como que você faz essa análise do que foi escrito, porque em algum lugar você fala também do levantamento mensal, né? Como que é esse levantamento e como que, assim, você já mapeou alguma direção megafocal? Como que você dá essa priorização aí? Tá. Muito obrigada pela pergunta. É assim, é Laura, né? Tá. Laura, então, o levantamento de dados, então, ele é feito mais ou menos como que eu já coloquei aqui, né? Então, eu vou ali. Por exemplo, eu tenho uma coluna que é a sinalética sem trabalhos com energias. Que é que eu estou aqui, não estou trabalhando com energia e estou sentindo, né, lá aquele zumbido no ouvido, né, uma sintonia, às vezes é uma sintonia que troca de rádio, parece aquela sintonia de rádio. Então troca. Então eu faço uma coluna sem trabalhos com energias e tem as sinaléticas com trabalhos com energia. Né? Então isso aí surgiu dos dados, né? Então eu já fiz essas duas colunas.
Bom, o que acontece? Eu tenho que verificar ali nas minhas colunas, no meu diário, o que está pegando, o que eu tenho que melhorar, né? Aí eu tenho lá os meus trafares, né, que são mais ligados à parte emocional, né? O que eu fiz? Então, dos tópicos do meu diário é a TENEPS, o que é? Aqui os verbetes, as tertúlias, porque eu assisto muito, né? Eu sou teletertuliana. E eu assistindo às tertúlias, eu teve uma tertúlia da professora Malo, que ela mais de uma, né? Ela já comentou daquela técnica dela de trabalhar com os antônimos dos trafares, né? E eu achei muito bom para mim, porque eu sou uma pessoa que eu peso muito na coisa negativa, né? Muito dramatização, sem necessidade, mas que eu tenho, talvez por isso meu veio artístico, né? Seja lá, né? Acho que deve ter a ver com isso. Não sei. Então, o que eu faço? E eu vou elencar, então, esses meus trafares, que eu observo, mais lá os trafares listados pela minha família, né? Ou as pessoas que são mais próximas a mim, amigos. E essas, então, eu listo e procuro trabalhar, então, nesses antônimos. E, por exemplo, um livro mesmo, que a professora que está aqui, né, a professora Adriana, já citou um livro, que eu também já fui atrás do livro. Então, a direção megafocal, ela é dada pelas técnicas aqui da conscienciologia, pela consciencioterapia, se eu achar que tem que ser uma consciencioterapia. Então, isso vai me direcionando para onde que eu tenho que ir. Na verdade, o diário ele vai ser uma direção megafocal, porque ele vai me mostrar onde que eu estou, né? E eu vou atrás, eu tenho que correr atrás de técnicas que trabalhem esses meus trafares que precisam ser reciclados, né? Então, o que você está dizendo é que para o diário ser otimizado, é melhor que ele seja feito em tabelas conscienciológicas ou em listagens, né, com esses temas síntese, para fazer o levantamento depois. Porque, como você falou, se a pessoa for só escrevendo, é difícil mapear, né, o que tem lá. Então, as listagens e as tabelas, elas otimizam esse balanço. É porque ela te dá um foco, né? Isso tudo, por exemplo, eu analiso ali no diário, né? A TENEPS, eu vou analisar lá o soma. Então, tudo ligado ao soma, eu vou estar analisando. O que aconteceu naquele dia com relação eu tive dor nas costas. Então, eu vou colocar dor nas costas. Por quê? Porque daqui a pouco a dor nas costas não é minha. E como é que eu vou saber isso? Se eu não tiver isso tudo documentado, né? E relido, vamos dizer assim, tem que ter esse levantamento para mim, depois fazer as associações necessárias e ver, não, essa dor aqui não é minha. Não, essa dor é minha, sim, porque eu estou lá com um problema na coluna, papapá, e assim vai, né? É interessante você estar falando, por exemplo, às vezes acontece, você tem vamos supor, né, dor nas costas, aí que um ano você tem dor nas costas de novo. Aí você lembra que você teve já uma vez, mas não tem detalhes. Se você tendo detalhes, você pode juntar, às vezes descobrir um determinado padrão de energia, até começar a associar, né? Então, acho que é importantíssima essa questão dos dados. E aí tu foca, então, né, Laura? A questão é focar, delimitar, é assim, ó, é te separar de ti mesmo, é bem isso, né? Tu tem que te distanciar, é como se eu estivesse analisando outra pessoa. Aquela sobrepairamento analítico, nessa técnica aquilo, aqui. Eu até coloco aqui. Tem que haver esse sobrepairamento analítico. E como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que me multifacetar, né? Eu tenho que me compartimentar. Na verdade, isso é uma questão de didática, né? É uma questão didática, esse compartilhamento. Ai, não me sai. Essa separação, compartilhamento. E isso, então, faz com que tu consigas analisar os pontos importantes. Tu te distancia de ti. Eu acho que essa questão é o distanciamento de si mesmo. Quando eu faço isso, eu sempre foco como se eu fosse o médico. Estou fazendo o prontuário da paciente. Só que assim, o computador ajuda, né? Você a dar o find lá no que você quer e juntar os dados. Mas no papel nem sempre dá. Assim. Então, acho que seria legal ela desenvolver algumas técnicas assim
desse agrupamento de dados, dessas separações, né, dessas tabelas, que nem você falou, acho que seria legal. É muito rico, né, para a gente ter uma ideia de como que você está fazendo, né? A importância do diário é a praticidade. Ele tem que ser prático. Isso, senão tu não vai que fazer. Você desenvolveu que vai ajudar as pessoas, né? Então, por exemplo, ali eu tenho aquele na pasta, né? Eu tenho a matriz, que eu digo matriz. Explica mais ou menos. Você falou que tem aí, você pegou, fez várias pastas no computador por mês e aí vai ter um arquivo para cada dia. Que variáveis você tem nesse arquivo do dia? Tem o primeiro arquivo lá do dia de hoje. Você pode dizer assim para a gente? É o que está aqui no... É esse aqui, exatamente o que está aqui. Tá. Mas ele não é igual ao que está aqui, tá? Aqui está o que eu acho que é o essencial, mas eu tenho outras coisas que eu coloco. Por exemplo, o tempo. Eu coloco o tempo, não me pergunta por quê, mas eu gosto de colocar o tempo. Como é que está o tempo? Se está chovendo? Se está a temperatura lá no final do dia, está lá 23 graus, eu boto. Então, além desse da taxologia, nós temos aqui 10. Então, além desses 10, você ainda põe o tem tempo. Algumas outras. Até porque ele é dinâmico, o diário, nesse sentido, né? Tu pode fazer modificações, né? Porque teve um dia que um verbetógrafo, ele comentou aqui de um item lá que ele pesquisava, que era terapeuticologia. Eu achei interessante, achei bonito. Aí coloquei, mas até hoje eu não escrevi nada. É dele, entende? É particular dele. Então, tem as suas particularidades. Cada um vai ver o que precisa colocar de tópico para rechear, né? Mas acho que é interessante, na hora que você organiza esses aqui, a pessoa já tem uma ideia, né? E ela pode preenchendo em função da necessidade de cada um. Eu acho que eles são essenciais porque porque ele é conscienciológico diário. Então ele tem a ver com a conscienciologia. O que a gente estuda aqui na conscienciologia? É o soma, psicossoma, energossoma, né? Mental soma, TENEPS, essas coisas todas. Bom. Pode. Aqui na questão dos registros, pode ser na fatologia, na página 19, né? Na primeira, segunda, terceira, quarta linha, de baixo para cima, o discernimento e criticidade na avaliação dos registros, né? Autotares na reflexão diária. Eu queria saber também, assim, por exemplo, na hora que você registra suas projeções, né? Porque eu também estou fazendo a escola de projeção lúcida, né? E agora na quarta aula a gente vai ter já para você fazer o tema, né, e registrar todas as projeções, definir o tema, tal. Como é que você faz primeiro? Porque às vezes a gente tem a nossa interferência também, né? Você faz primeiro na íntegra toda aquela projeção escrita, aí depois você faz uma reflexão à parte, você separa ou não? Como é que é feito isso? Eu não fiz ainda esse estudo assim detalhado das projeções, sonhos, seja lá o que for. Mas eu tenho assim uma visão dele, né? No passado eu acho que eu tinha uma lucidez maior com relação a isso, vamos dizer assim, porque hoje, vamos dizer, eu tenho mais coisas para fazer, né? Então a demanda, né, do dia a dia ela é maior. Então eu não posso me focar como eu me focava no passado. Então o que eu percebi assim, eu tive a hipótese, eu cheguei a ter uma hipótese de que tinham projeções que tinham a ver com retrocognições. Eu comecei a ver. Era algo assim, ó, como se fosse uma fotografia antiga, sabe? Eu me lembro disso até hoje. E tu sente, né, que aquilo tem a ver com outra vida, não é de agora. Porque não tem a ver com aquele acontecimento, aquele evento que geralmente tem nas tuas projeções, teus sonhos. Tu começa a fazer o mapeamento, isso vai acontecer. Né? Pena que eu não continuei. Porque se eu tivesse continuado, isso aí teria um aprofundamento bem grande. Eu poderia talvez te responder melhor. Mas vai fundo, assim, não deixa de registrar. Eu gravo para depois degravar. Eu degravo. Aí eu coloco no computador e degravo. Eu vou escutando e vou escrevendo. Vai digitando. E quanto mais tu anota, maior vai ser a tua lembrança. Mais detalhes tu vai ter. E assim, quando você olha a tua anotação, você consegue lembrar? Você consegue trazer? É assim, ó, tem uns que eu leio que eu digo, mas eu nem me lembro disso, né? Porque aquilo foi tão... Tinha que ser naquele
momento mesmo. Mas, claro, tem uns que são umas projeções, ou sonhos, seja lá o que for, que são mais impactantes, assim, que são mais fortes, né? Agora, o bom é tu fazer a agenda extrafísica. Isso é batata, vamos dizer assim. É batata mesmo. Tu pode não rememorar. Pode ter lápis. Por exemplo, eu tive uma projeção em 2014. Estou tentando ver se consigo acessar essa informação novamente, né? Porque assim, quando eu trabalho com energia, eu consigo acessar as projeções que eu tive, mas que eu não anotei. Mas assim, de curto prazo, entendeu? Mas essa de 2004, eu estou tentando ver se eu consigo trazer para minha anotar lá na íntegra, né? Sem a minha interferência, sem modificações, né? Então, meu tema de pesquisa vai ser esse também, né? Por isso que eu estou te perguntando, como o seu verbete o diário, né? Que tal, então, na tua agenda estar isso, né? Na tua agenda de tu rememorar essa projeção, quem sabe? É uma dica, né? Uma ideia. Não sei. Então, vamos aqui para o Tertuliano. Como aprimorar o diário autopesquisístico conscienciológico para se tornar mais eficiente? Mais eficiente. Pois é. Para tornar ele mais eficiente, eu acho que dessa forma técnica, assim, no computador, não sei, talvez laptop, não sei. Como é que eu vou dizer? Eu estou aqui em Foz, no CAEC, eu estou no meu netbook, está ali o meu diário, né? Ele está ali, então eu levo para onde eu for, né? Ele está sempre comigo. Mas eu acho que para otimizar para deixar ele mais prático ainda do que ele é. Eu não sei, eu não consigo fazer mais que isso, por enquanto, não sei. Acho que dessa forma que eu faço, que eu conheço, né? E tem te ajudado mais. É o que tem me ajudado mais. Patologia, página 18, terceira linha. Poderia aprofundar a tabela com os itens essenciais do diário autopesquisológico? Sim, então essa tabela, ela está lá na taxologia, né? Que é como que eu escrevo, né? Eu faço então uma tabela no Word, uma tabela bem simples. Do lado esquerdo eu coloco aqueles tópicos que estão ali. Eu vou dizer como é que claro que aqui ele está em ordem alfabética, mas no meu diário ele não está nessa ordem, tá? Então o que eu coloco primeiro é a cronêmica, que é o dia, o mês, o ano. Do lado direito da cronêmica, eu coloco o dia da semana. E como eu estou em Foz, eu coloco entre parênteses Foz do Iguaçu, ou se eu estou em outra cidade, né? Abaixo disso, eu coloco o tempo, que não está aqui, mas que faz parte do meu diário. Abaixo do tempo, eu coloco a projeção, porque eu vou indo assim, me acordo, vou direto lembrar, então eu já boto a projeção, né? Eu ponho este nome, mas não quer dizer que eu não anote. Eu anoto tanto sonho lúcido, semilúcido, projeção, sonho onírico, qualquer coisa. O que você lembrou, você coloca lá. Tudo é autopesquisa. Até o sonho onírico é uma autopesquisa, alguma coisa, né? Que está te mostrando ali sobre ti. Então eu anoto tudo. E esse anotar tudo é que faz melhorar as rememorações. Tem que anotar tudo mesmo. Bom, depois então das projeções, aí eu vou para TENEPS. Porque eu faço a TENEPS de manhã, está em ordem. Então está tudo na ordem, na sua ordem funcional. Na minha ordem funcional. Aí vai o TENEPS, aí eu anoto a TENEPS. Eu usei já uma planilha da TENEPS, mas como eu trabalho de manhã, então às vezes fica inviável de eu anotar o que acontece na TENEPS. Então teve uma época que eu tinha uma planilha que eu colocava, então, do lado a data, e deixava um espaço bem grande para me escrever se houvesse alguma ocorrência, né, se eu tivesse rememoração. Depois da TENEPS vem o soma. Aí eu escrevo tudo sobre o soma, se eu fui ao médico, se o médico receitou um remédio, qual é o remédio, se eu fiz um exame, o que deu no exame. Tudo que vocês possam imaginar do soma eu coloco. Senti dor, ou seja lá o que for. É muito importante colocar realmente os remédios também, né, que você toma, porque a química, ela influencia muito, muito mais do que a gente pensa. Tá. Depois do soma, então, vem o energossoma, ou é o meu psicossoma? Agora já estou para eu me lembrar qual é que vem. É o energossoma.
É o energossoma, parte das energias, então, tudo que ocorre ligado ao energossoma, sinaléticas, ou trabalho de energia, ou algum acoplamento que eu senti, ou assimilação, seja o que for ligado à questão energossomática, eu anoto nesse item, né, nesse tópico. Depois vem a questão do psicossoma, aí vem a parte emocional, me incomodei, senti um mal-estar, e assim vai, listo tudo aquilo ali. Seja o que for, eu anoto. Né? Depois, tu tem que ser, eu acho assim, a pessoa tem que ser muito sincera, né? Olha, eu quero me autopesquisar, eu tenho que escrever mesmo aquilo que eu senti. Senti ódio? Escreve, senti ódio. É tema de pesquisa. Depois desse tópico das emoções e sentimento, que é o psicossoma, vem o mental soma, que aí nessa parte do mental soma é aquela que eu vou refletir, ou que vou escrever ideias que podem vir, né? Então eu escrevo isso. Depois eu faço a minha agenda extrafísica, que eu coloco então o que eu quero, né, fazer no extrafísico, mas geralmente eu não mudo muita coisa, né, porque eu acho que eu tenho um objetivo, então é aquele objetivo ali. Ele é o prioritário, né? Não vou, não vou ficar a passeio, vamos dizer assim, no extrafísico. Então eu coloco coisas bem pontuais mesmo, relacionadas à assistência, né? Sempre relacionadas à assistência. Depois disso vem a tertúlia, né? Na verdade, eu coloco a TENEPS o que é verbete, né? Eu coloco o nome do verbete, o nome do autor, entre parênteses, e se eu assisti ou não do lado. Olha, que detalhismo, né? Muito detalhe. E aí, se eu assisti, se eu achei que é interessante, e eu tenho um caderno da tertúlia, né? Que ali nesse caderno, aí é caderno mesmo, aí eu escrevo então a data, o nome do verbete, o nome da pessoa que está defendendo, e aí eu sei o nome de quase todos, né? Que a gente fica conhecendo. Conhece todo mundo, E aí eu escrevo ali o que é importante, as ideias que vem muita ideia, é incrível a tertúlia, assim ela liga aqui com aqui, né? É uma maneira de não virar abóbora, né? Como vocês costumam falar, e realmente é. Fica ligada aqui mantém a conexão. No CAEC, tu mantém a conexão e surgem muitas ideias para a tua autopesquisa, né? Um livro que o verbetógrafo fala de um livro, ou ele é uma técnica, a Leuzene mesmo com que ela trouxe, né? Aquela planilha que eu achei muito boa, né? Então eu já vou atrás dessa planilha, entende? Que eu já fico, isso é bom no momento que eu estiver ocioso, que eu estou no médico esperando pensar então num tema, num assunto X, achei muito bom. Tem a ver comigo, assim, pelo menos com a minha maneira de ser, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Esse é o meu diário. Mas, se a pessoa quer saber, Ângela, tu demora muito para escrever tudo isso? Não, porque está tudo ali já, né? Então, no máximo, eu acho que eu levo uns 20 minutos, não vou mais que isso. Pode ser até menos. Mas você faz várias vezes ao dia? Porque tem coisa desde de manhã até a noite. Como é que você faz? Não, se eu estou em casa e já tem coisas que eu acho, e até para adiantar, né? Porque chega de noite, né? A gente está cansada, aquela coisa toda. Então, eu já adianto a data, já coloco as coisas, só deixo para... Algumas coisas que aconteceram, eu deixo, se dá tempo, senão eu faço só à noite. Então, por exemplo, você fala a questão da projeção, né? Porque às vezes a gente não escreve rápido, depois... Às vezes você levantou da cama, já foi embora, né? Se você não teve preocupação... Às vezes, eu não vou dizer que eu faço isso sempre. Às vezes eu mato essa parte, vamos dizer. Me acordo, hoje eu não vou anotar, daqui a pouco eu me lembro. E é triste, né? Mas você deve ter passado por isso. Você está lembrando tudo. Aí você diz, não, vou anotar depois. Aí levantou, tomou o café, chegou na cozinha, já não lembra mais nem por onde estava. Era mesmo, né? Não dá para confiar na memória. É complicado. Isso já aconteceu, claro, e também, acontece. Né? Vamos lá, mais uma pergunta então, também lá do Rio Grande do Sul. Efeitologia, página 19, final da penúltima linha. Poderia explicar o efeito de afinização com o amparo?
O efeito de afinização com o amparo, né? Bom, o que acontece? Se o meu objetivo é um objetivo pró-evolutivo, né? Eu quero me melhorar, né? Para poder fazer mais assistência, né? Então, se eu tenho um objetivo cosmoético, eu vou ter amparo, né? E isso se sente, não tem como não sentir. Tu está na frente do computador, tu está ali, tu está investigando, tu tá querendo melhorar, tu está te auto-enfrentando, tu sente, então, que tu tem um amparo de função. Então, essa afinização, ela acontece nesse momento, que tu está ali investigando. Quando vem as ideias para ti, tu vê que isso é ideia, que tu está amparada. Tu sente isso, essa presença do amparador, nesse momento. Então, a afinização acontece, isso é um efeito da tua escrita diária. Porque é um trabalho de alto esforço, é um trabalho exaustivo, né? Porque tu queres escrever isso todos os dias, né? Então é aquela coisa, né? Escovar os dentes todos os dias, todas essas coisas que a gente faz todos os dias, a gente tem que ter um esforço, mesmo que a gente já tenha, né, adotado, é um esforço, sempre vai ser um esforço, né? É muito mais fácil te acomodar, não arrumar a cama, né? Aquela coisa toda, isso tudo é mais fácil, não lavar a louça, né? Tudo é mais fácil, mas a gente precisa desse auto-esforço sempre, com a gente, com as coisas do dia a dia. Um hábito saudável, né? Com a vida. Criar o hábito, né? Tem que criar esse hábito, Principiologia, agora é um outro teletertuliano. Principiologia, na página 19, no final da segunda linha. Poderia detalhar o princípio do autoenfrentamento com discernimento? No momento, então, que tu registras, né, algum fator teu, né, que seja negativo ou positivo, vamos dizer assim, tanto os trafares como os trafores, a gente tem que enfrentar aquilo, né? Olha, eu sou assim, né? A primeira questão quando tu faz a tua autopesquisa é ver quem tu é, né? Tu te auto-enfrentar. Eu sou assim, ponto. Sou assim hoje, né? Posso melhorar isso. Então, eu tenho que ter o quê? Clareza na hora que eu vou, então, fazer esse auto-enfrentamento, né? Tem que ter discernimento, tem que ter autocrítica no momento que tu te auto-enfrenta. Tu não pode te auto-enfrentar de uma forma leviana, né? Tu tem que ter clareza naquilo que tu está querendo melhorar, que tu está vendo diante de ti. Tu está te enxergando, né? Tu está te olhando, não é fácil. Tem muitas vezes que eu sento, eu vou escrever uma coisa desagradável, não é fácil. Muitas vezes, mas eu tenho que enfrentar. Eu sou dessa forma hoje, talvez nem seja eu isso, não sei, né? Por isso é aquele princípio da incerteza também, a gente não tem muita certeza das coisas, mas com a repetição, com o continuismo que eu vou dar ao diário, que eu estou dando ao diário, eu vou chegar, né, mais próximo às certezas, né, aos fatos mesmo. Então, tem que ter essa clareza, né, tem que ter esse discernimento no momento do autoenfrentamento. Neosinapsologia, agora é de Goiânia. Neosinapsologia, na página 19, primeira linha. Poderia comentar as neosinapses adquiridas durante a escrita diária? Pois é. Então, as neosinapses, né, por exemplo, eu já falei da questão dos sonhos, né, das projeções. Então, eu criei essas neosinapses lá no passado, que eu achei, será que eu vou me recordar de tanto quanto eu me recordava antes? E eu vi que eu já adquiri, então, lá no passado e trouxe para cá, né? Então, isso já foi criado, essas neosinapses, né? Essas conexões, né? E durante a escrita do diário, eu vou adquirindo novas sinapses, porque eu vou escrevendo, registrando aquilo que eu estou investigando com relação a mim, né? Então, é até essa questão de eu ter esse autoenfrentamento de uma forma mais tranquila, né? De não ficar assim tão uma aversão com relação àquela questão minha. Isso é uma neosinapse que eu vou gerar, né? Olha, eu sou assim. Muitas coisas eu já mudei a maneira de ver, né? Essa questão da desdramatização. Eu sou assim, mas eu sou assim em tudo, né?
que é até uma fala da professora Adriana, né? Eu me lembro, ela diz, eu sou assim em tudo. Né? Aí eu trouxe para mim, será que eu sou assim em tudo? Não. E o grau disso, qual é o grau nesse ponto? Qual é o grau? Então, isso desmistifica um pouco aquela questão que tu está te auto-enfrentando. Porque não generaliza, né? Não generaliza. Aí o erro fica circunscrito àquela condição, àquele momento, e não, eu sou sempre errado. Eu tinha muito essa mania, né, de dramatizar. E aí eu vi que não é bem assim. Para aí, eu sou assim aqui eu não sou. Olha só, aqui eu sou bem, estou bem resolvida nesse ponto. Então essas coisas, né, que se vai criando as neossinapses, né? E aí tudo, as neossinapses dessa lucidez, das percepções que tu vai ter, né? Durante o dia, tuas percepções vão ficar mais aguçadas. Isso o que é? São neossinapses que eu estou adquirindo relacionadas às parapercepções, né? Então, mitologia, página 20, primeira linha. Gostaria que comentasse o mito da solidão na escrita do diário. Pois é. Como é um diário conscienciológico, né? Então, tem a ver com a conscienciologia, com o paradigma consciencial, que requer, então, essa questão da extrafisicologia, né? Então, eu não estou sozinha, por quê? Porque eu estou ali com o meu amparador, ou eu estou com as consciências que eu estou fazendo rapport no momento da escrita do diário, que podem ser consciex, que podem ser consciens, que estão ligadas àquilo que eu estou escrevendo. Então, não tem como, não existe a escrita só, né, por conta disso, porque tem todo um extrafísico, a multidimensionalidade que está ali no momento presente. Então, não existe, né, solidão. Agora vem da Alemanha. Professora Ângela, enumerologia, na página 19. Na primeira linha, então chega lá na numerologia. Poderia exemplificar os itens: o registro das autopercepções, o registro das parapercepções, o registro das automanifestações e, na última, o registro das neocognições. O exemplo do registro das autopercepções, autopercepções, o primeiro. Então, um exemplo de um registro de autopercepção. Uma sinalética que eu tenha é uma autopercepção, né? Qualquer situação que eu vivencie é uma autopercepção que eu vou registrar. Me incomodei com determinada situação, eu vou registrar, é uma autopercepção que eu estou tendo sobre mim mesma, né? Não é porque a situação aconteceu para mim e para o outro, mas eu vou anotar a autopercepção relacionada a mim, o outro é o outro, né? Ele só foi um meio de eu chegar ali naquele momento e descobrir alguma coisa sobre mim mesma. Né? Seria como repercutiu em você determinado fato. Isso. E agora o próximo é o das parapercepções. O das parapercepções, então, são as percepções que eu tenho com relação ao extrafísico, à multidimensionalidade, né? Se eu fiz um acoplamento, então eu vou anotar que tinha consciex ali, naquele momento, ou uma sinalética que eu tenha, eu vou anotar, isso são parapercepções. Né? Então, tudo que tem a ver com a multidimensionalidade, com parapsiquismo, né? Com paracérebro, na verdade, então, está ligado com as parapercepções. E o outro é das automanifestações. As automanifestações é como que eu me manifesto. Já é o ato em si, né? É o ato em si. Como é que eu me manifestei naquela situação lá? Eu sou professora de escola, né? Então, como é que eu me manifesto lá quando estão uma balbúrdia na sala de aula? Qual a idade dos seus alunos, Amélia? É ensino fundamental hoje, né? Eu já dei aula também para adultos, né? Mas hoje é ensino fundamental. Então, é adolescentes, crianças, né? Como é que eu funciono ali naquele momento? Vou rodar a baiana? Será que eu tenho que rodar a baiana ali ou não? Se eu rodo a baiana lá, vou eu escrever no diário. De novo, eu não queria agir dessa forma, mas eu continuo. O que está faltando? Tu não está dormindo bem, Ângela. Tu não está dormindo bem, aí tu não tem uma lucidez boa. E aí tu chega na aula, claro, tu está estressada, tu está cansada. Por exemplo, é uma. E por último, o registro das neocognições.
Então, as neocognições, então, são os novos conhecimentos que geraram daquela minha autopesquisa, né? Então, todas essas ideias que vêm, né, essas inspirações, né, então, são os novos conhecimentos, né, que eu vou adquirindo, né, sobre mim, sobre os outros, né? Então, é mais ou menos por aí, eu vou anotando isso. E a mesma pessoa, né, é Principiologia, na página 19 também, terceira linha. Poderia aprofundar o princípio dos fatos e para fatos orientarem a pesquisa? Isso, então, os fatos e os parafatos vão orientar a pesquisa, porque essa minha pesquisa é a nível, então, da conscienciologia, né? A nível consciencial. Então, eu vou anotar o fato, aquele que aconteceu, e vou anotar, então, o parafato, né? O que está relacionado àquela situação ali, a nível, então, extrafísico. Então, eu vou anotar isso também. Então, eu tenho que... requer, né, a escrita do diário requer, então, as percepções e as parapercepções, né? Então, as percepções daqui do intrafísico e as parapercepções do extrafísico. Ângela, por favor, pois aqui não. Na fatologia, na página 19, na antepenúltima linha, no final da antepenúltima, o cuidado para o diário não ferirá tarefismo. O que você quer dizer para a gente? Eu já havia respondido, mas eu respondo novamente, tranquilo. Tá, então, o que é isso? É que muitas vezes, quando eu escrevi no diário, eu chegava à noite, na frente do diário, estava cansada, né? Vou escrever meio que de qualquer jeito, assim, né? Não vou pensar muito, não vou, né? Então, ficava aquela coisa assim, uma coisa burocrática, vamos dizer. Então... Como eu vi que isso aconteceu comigo, eu pensei, não, eu tenho que colocar isso no verbete, né? Cuidado para não virar tarefismo. Como qualquer outra coisa, como escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho, essas tarefas do dia a dia. Então, cuidar para não fazer mais uma tarefa que eu faço, né, com os pés nas costas, vamos dizer assim, né? Tu chega e faz aquilo, assim, tranquilo, já faço, já até algum tempo, né? Então, já faz aquilo com os pés nas costas, né? Então, não vou dar muita atenção, mas não. Não é assim, porque tudo que se passa conosco, né, ele pode gerar uma autopesquisa. Qualquer detalhe, né? Um lápis, como eu disse, um lápis caiu, por que caiu esse lápis? Claro que é uma coisa bem simples, mas é por aí, né? Desde as coisas mais simples às coisas mais complexas que nos acontecem. Então, tem que haver essa pesquisa, esse cuidado, essa seriedade, como eu já havia falado. Tem que levar a sério o diário e a autopesquisa. Uma coisa interessante que você está falando, que o próprio momento, né, você já colocou antes, da escrita do diário também é muito rico, né? Ah, sim, eu tenho sinaléticas. Eu tenho sinaléticas na hora que eu estou escrevendo diário. Acontecem coisas, né? Se faz o burocrata, você não vai perceber nada, né? Ou então, tu vai deixar de lado, levanta, vou fazer outra coisa. Tem isso também, né? Claro, porque não é fácil tu levar adiante uma coisa que tu faz cotidianamente, uma coisa que parece que é simples, né? Escrever um diário é uma coisa simples. Mas não é. Ela é muito complexa por causa do objetivo, né? Pelo paradigma consciencial que a gente sabe que não é simples. É complexo, né? Ele requer que tu estudes muitos fatores, né, que fazem parte e cada vez amplia mais. Tem que correr muito atrás. Muito obrigada. De nada. Então, vamos para o Tele Tertuliano. Agora é de Portugal. Já estamos na segunda da Europa já. Tecnologia, página 19, segunda linha. Poderia comentar a técnica do uso das planilhas conscienciológicas? Poderia dar exemplos de possíveis planilhas e algumas dicas quanto à organização e compilação dos dados recolhidos? As planilhas, por exemplo, o diário é uma planilha, né? Então, ele já é uma planilha, o diário. Colocando os itens, fazendo mais ou menos como eu falei, né? Fazendo uma tabela, colocando os itens à esquerda, escrevendo à direita, tu já tens uma tabela. As planilhas conscienciológicas são todas as planilhas que existem, né? Eu não quero dizer que eu uso todas, mas quando eu acho interessante uma planilha, eu adquiro ela, né? Eu imprimo e utilizo, né? Do EV, por exemplo, é uma planilha.
A planilha da TENEPS, eu não cheguei eu fiz uma planilha da TENEPS para mim, né? Qualquer planilha que fizer com o intuito de investigar a questão da conscienciologia, né, a questão consciencial, é uma planilha conscienciológica. Então, a própria pessoa pode criar suas planilhas. A planilha como é o nome dela? Da Leuzene, né? Que ela tirou de um artigo, não sei de quem que é o artigo, porque eu não estava aqui, acho que na hora que ela falou. Então, aquela planilha eu já achei interessante para mim adotar, né? Então, existem inúmeras, é só a pessoa acatar alguma delas, ou usar durante um tempo e ver até quando que ela pode ser interessante, né, para a própria pessoa. E uma pergunta que ela falou, como é que você compila os dados? Você tem as suas planilhas lá, diárias, né? Como é que você faz para juntar uma coisa com outra? Você imprime? Como é que você faz? Isso aí. Então, eu faço aquele levantamento mensal, aí então eu tenho lá o mês de janeiro, tem aquelas colunas com várias categorias, né? Porque não é só aqueles tópicos que tem no diário, existem as diversas categorias que eu elenco do diário. Dá um exemplo aí. Então eu já tinha falado do tempo. Pessoas que se aproximam, por exemplo. Não, isso é no levantamento. Na outra, então esclareça. Então, pessoas que se aproximam, né? Então eu vou anotar ali qual é a pessoa que se aproxima de mim, que me busca para alguma coisa, sabe? De repente tem um aluninho, ele tem um jeitinho meigo, assim, esse, né, que eu estou falando, né, em específico. Aí ele veio, se chegou, começou a conversar, daqui a pouco começou a falar da priminha doente, papapá. Aí outro dia ele já falou da mãe, aí tu vê a carga que tem toda aquela criança lá e aquela percepção dele, sabe? E claro, eu faço TENEPS, então, né, a gente vê. Então essas coisas todas, né? Então eu coloco lá pessoas que se aproximam a isso. Então, por que aquela pessoa se aproximou? Ou então, por que aquela pessoa não se aproximou? Entende? Tem. Mas aí isso é um arquivo separado? Não, isso é aquele levantamento dos dados que eu faço, separado. Eu coloco assim, gráfico do mês de março. Pega o mês inteiro. Eu abro todos, leio um por um dos tópicos, soma. Tá. É uma coisa assim, aí completamente exaustiva. Tu pega então, eu quero saber para a turma entender isso, lá. Então, assim. Você imprimiu, você chega a imprimir? Não é assim. Tá. Não, eu não imprimo. Eu abro o primeiro dia do mês de janeiro, tá? Aí eu olho o março e já tem uma outra página aberta, que é a página que eu vou colher os dados. Eu coloco as duas ao mesmo tempo, menores, porque a minha tela do computador é grande, e eu gosto de trabalhar assim com as duas. Eu também adoro. Porque aquilo vai que vai, né? Também só uso duas. Né? Aí o que eu faço? Aí eu leio o soma, né? Tá. Aí eu coloco ali a dor de cabeça, aí boto, se no outro dia eu tive dor de cabeça, eu abro um parênteses e coloco 2 dias. Aí eu abro a terceiro dia. Teve dor de cabeça, então eu vou colocar ali 3. Entendeu? Aí eu vou indo. Se eu paro no meio do levantamento do mês, aí eu coloco embaixo ali, ó, parei no dia tal. Porque senão depois, para tu te lembrar e tu vai ler tudo de novo, aí é muita função. Aí você vai lendo a partir daquele dia e vai preenchendo essa outra planilha. Isso, é uma planilha que te dá um mapeamento do mês. Te dá um mapeamento do mês com aquelas categorias que tu elencou. Porque agora eu estou vendo, se tem lá sinaléticas com trabalho energético e as sinaléticas sem trabalho energético, são 2 colunas. Na verdade, elas são várias colunas, então fica aquele espichadinho assim, né? Por que fica espichadinho? Porque são várias categorias, né? E eu percebo assim que a categoria do mental soma é aquela maior, né? Então é que eu escrevo mais, né? Claro, porque é ali que eu reflito, ali que vem ideias e tudo mais. Então, por exemplo, se eu vim para a Foz fazer um curso acoplementar, então a coluna do energossoma ela vai engordar um monte naquele mês. Entendeu? Entendi. Porque vai amplificar as minhas parapercepções, né, com relação às energias. Então eu faço esse levantamento do mês. Aí eu vou imprimir. Eu imprimo o levantamento do mês. Aí eu tenho 12 impressões. Já fez uma compilação do mês inteiro, então você foi lá. Dor de cabeça, você vê que você teve no dia 1, no dia 3, no dia 5, no dia 20, 25. Aí vai ter nesse março, vai estar. Dor de cabeça, 5 dias. Na verdade, isso não tem fim. Então, por exemplo, uma pessoa não quer escrever durante 2 anos. Ela pode escrever 6 meses, ela pode escrever 1 ano. Delimita.
E para, se quiser parar, e daí pesquisa só aquilo que tu delimitou um ano inteiro, que tu já vais te conhecer ali. Interessante. Então vamos agora, voltamos para o Brasil, Niterói agora. Exemplologia na página 21, terceira linha. Chegou aí? Exemplologia na página 21, a terceira linha. Quais dicas poderia dar para escrever o diário autopesquisístico conscienciológico eficiente? O diário, então, para eles ter essa eficiência, ele tem que ser prático. Não adianta fazer uma coisa muito elaborada, né? Tem que ser prático, tem que ter a ver com a pessoa, né? Se ela sente a necessidade de escrever determinada situação lá, registrar aí determinado tópico, ela vai fazer. O diário, na verdade, é algo íntimo, é teu, é pessoal, né? Então, tu vais elencar quais os tópicos que tu queres pesquisar. Claro que eu faço tudo isso porque eu acho que tem que ser por aí. No meu ver, por isso que eu coloco aqui, é o meu exemplo, né? Então, é a minha teática, vamos dizer assim, a minha prática é essa. Então, ele tem que ser o mais prático, rápido, assim, computador, eu acho que não tem coisa melhor. Lá no passado eu fiz escrito, né, no caderno, não é a melhor coisa, eu não acho que seja. Eu passei por essa experiência, então esse para mim é o ineficiente. O eficiente é o do computador, é ali, tu está escrevendo, já está digitado, é rápido, é só colar e copia aqui o que tiver que copiar, sabe? Então isso vai otimizar. Eu tenho lá a tabela matriz. Na tabela matriz está tudo em branco, ela vai ficar ali durante o mês, enquanto existe o mês, depois eu vou passar para o outro mês seguinte. Então, ele está ali mais ou menos só com com o ano, o mês eu vou trocar, a data, né? Então, mas os tópicos vão ser os mesmos, então essa é a tabela matriz. E o gráfico matriz é a mesma coisa, está lá o gráfico do levantamento, que é o gráfico matriz. Que ele vai estar todo em branco e que eu vou usar depois, quando eu precisar do mês tal, eu puxo ele. Aproveitando que estamos falando na exemplologia, queria que você falasse do primeiro item do ineficiente, comparando se é equivalente à síndrome de Amiel. Isso, boa. Né? Então, o que é a síndrome do Amiel? Então, foi um verbete escrito pelo professor Valdo, em que o Amiel, ele escreveu durante 10 anos, só que a escrita dele foi totalmente sem objetivo. E foi um diário, parece também. Foi diário, é. Então, foi um diário que ele fez durante esses 10 anos e ele não tinha objetivo com o diário, né? O diário, então, não foi para autopesquisa, não teve um objetivo maior. Então, ele é ineficiente nesse sentido. Como é que tu passa 10 anos escrevendo um diário e tu não mudas com relação ao que tu é, né? Tu não tem uma modificação, um estudo teu. Vira só um relato, né? Vira só um relato. Fica só um relato pelo relato, né? E então, para ele ter uma eficiência, ele tem que ter um objetivo maior e tu ir atrás desse objetivo. Então, vamos continuar aqui. Taxologia, na página 21. O que é mais eficiente? Ter um diário para cada item ou ter um diário único? Eu não sei o que é. Será que é um arquivo que ela quer dizer? Eu entendo assim, que quem sabe lá, soma um só, psicossoma um só. Entendi. Mas por que eu acho que o ideal é tu ter todos? Porque tu é tudo isso, né? Tu é tudo isso no mesmo dia. Eu não vou ter coisas ligadas ao soma num dia e no outro não. Então, eu acho que tu colocar tudo ao mesmo tempo é uma visão geral de mim, né? Geral naquele dia. Claro que se a pessoa achar interessante, ela abrir uma pasta, depois abre outra. Eu não acho que seja tão eficiente assim, porque muitas vezes tu deita tarde, tu está cansada, então é mais prático. Eu acho que a praticidade é essa, está tudo ali. Soma, psicossoma, e depois com o tempo tu vai pegando a prática, tu vai... Eu penso que dessa forma, na minha experiência. Né? Aí, continuando a pergunta. E com relação às anotações no celular? Chega a fazer isso? Não, eu não faço anotações em celular. Aí ela pergunta, você faz todas as anotações no momento que ocorrem ou no final do dia?
Algumas eu faço durante o dia, né? Então, se eu tenho uma sinalética, se eu não fizer ali na hora, de repente eu não vou rememorar, né? Porque essas questões são no paracérebro, né? Então não estão no cérebro, então já vai ficando mais difícil de rememorar, né? Então, até posso rememorar. Eu acho até que se chega nisso, de tanto, né, fazer, de repetir, porque tudo é repetição. De tanto se repetir, eu acho que tu até consegue, mas daqui a um tempo, quem sabe. Né? Acho que... Patologia. Na página 19, quarta linha. No seu cotidiano, faz os registros diários e no final do mês faz o levantamento mensal dos escritos diários? Já tinha mais ou menos falado, né? Mas aí você repete de novo. E quais os produtos gerados por esse levantamento? Quer que eu repita, não? Não entendi. Sim, eu faço o levantamento mensal e ali eu vou ver o que está... eu falo, acho que de novo, né? Como é que eu faço o levantamento? Então, tá. Então, o levantamento, eu vou daquele... O mensal. O levantamento mensal é a partir de cada dia do mês. Então, eu vou abrir cada dia do mês no computador. Cada arquivo, né? Um para cada dia. Um para cada dia. E vou, então, ler e passar para este ou para essa outro arquivo. Que é o arquivo janeiro. Que é o arquivo janeiro, isso. É o arquivo do mês de janeiro, que estão ali já as colunas, de acordo com aquelas categorias que eu elenquei do mês, né, ou já tá, essas categorias já, na verdade, elas são de todos os meses, né, praticamente. Quando não escrevi nada naquela coluna, eu até tiro a coluna, eu apago a coluna. Não tem porquê, né? Porque depois eu vou imprimir, fica melhor de acomodar os dados, vamos dizer assim. Então, aí, o que eu faço? Eu vou analisar esses dados do mês. Eu vou, então, fazer um rastreamento ali. Tive dor de cabeça? Quantos dias eu tive dor de cabeça? Tive a sinalética X. Né? Quantas sinaléticas X? Aí eu começo a ver o que essa sinalética tem a ver. Qual é o produto disso? O produto é a lucidez que tu vai adquirindo de ficar sempre atinado, está sempre atenta a tudo. Para fazer um diário, tem que estar sempre atenta a todos os acontecimentos, né? Pelo menos aqueles que tu percebe, só que a tua percepção vai ampliar, né? Então tu vai percebendo muito mais. E aí tu vais, então, por exemplo, eu troco às vezes de coluna, para aí, isso aqui, na hora que eu estou fazendo o levantamento, eu já vejo, não, isso aqui é assédio, isso aqui vai para cá, na parte da parapsiquismo, na parte do energossoma. Então eu vou trocar de lugar. Isso já é um produto do que está acontecendo. O que? A lucidez. Eu já estou vendo que isso tem a ver com este lado e não com... Você tinha colocado em emoção e virou e foi para a sede. Por exemplo. Era um acoplamento. Isso aí acontece. Né? Então vai acontecendo isso. E vai surgindo outras categorias. Eu vou anotando as outras categorias. Né? Então, o produto, você fica com esse levantamento atualizado daquele mês. Isso, e o produto é qual? Eu saber mais ou menos o que eu preciso investir na minha no autoenfrentamento ali para ocorrer as reciclagens, né? Senão não vou reciclar. Né? Então eu preciso conhecer aquilo que eu preciso reciclar, o que eu preciso melhorar. Eu preciso conhecer, ter esse conhecimento. Você chega a fazer um balanço anual? Não fiz. Você faz o mensal. É o mensal. Mas eu quero esmiuçar mais. Pode ser interessante também, do jeito que você faz o mensal, você pegar um do ano de 2014. E aí você faz essa compilação. Tem que dar mais um tempo, né? Até para poder fazer... Aí você faz você pega dos 12 do mês e junta, talvez possa ser interessante. Acho que sim. Bem bom. Sindromologia. Vai falar do Amiel aqui. Ó. Primeira linha. Como identificar que estamos fazendo apenas os registros necessários, não caindo na síndrome de Amiel? Para não cair na síndrome de Amiel, é não fazer o diário de uma forma sem objetivo, né? Sem ter seriedade, escrever por escrever. Não, tem que ter objetivo. Eu estou escrevendo diário, para que eu estou escrevendo diário? Eu estou escrevendo, no meu exemplo, eu estou escrevendo porque eu quero me autoconhecer. Me autoconhecer para melhorar, né? Melhorando, eu vou poder ajudar mais, posso fazer assistência, a minha assistência vai ampliar, né? Porque eu estou mais perceptiva, né, em todos os sentidos, então eu vou poder ajudar mais. Né? Então, mas primeiro eu preciso me autoconhecer, preciso saber como é que eu funciono, como é que eu me manifesto. Por aí. Hora de Pelotas. Você anota todos os sonhos, até os mais simples, ou só aqueles que podem parecer projeção?
Eu anoto todos os sonhos, os mais simples, qualquer coisa que aconteça, se eu me lembrar de uma palavra, vai ser essa palavra que eu vou anotar, e ela deve ser muito importante. E tudo tem que se dar importância a tudo. Não pode deixar nada de lado daquilo que se percebe, né? O que não se percebe, não se percebe. Mas aquilo que se percebe tem que ter seriedade, tem responsabilidade com aquilo que a gente percebe, né? Tenho dificuldade em fazer essas anotações de projeção. É outra pessoa, mas deu certinho aqui, né? Qual a técnica que usa para não deixar que essas percepções passem despercebidas? Pois é, então lá em 98, que eu comecei a fazer aquele diário que eu fiz durante 4 anos, eu comecei de que forma? Eu me deitava e deixava uma folha, ou era um caderno, do lado com uma caneta. E aí, na madrugada, eu me lembrava de sonho. Por que acontece isso? Porque eu me propus a isso. Então, eu tive ajuda extrafísica com relação a isso. Eu tive amparo. Porque as coisas começaram a vir, né? Muita coisa. Então, é óbvio que tu tem amparo para fazer isso. Então, quem sabe até o meu amparador, seja lá o que for, que me acordou para que eu me lembrasse. E naquele sono profundo, eu tinha isso. Eu tive esse alto esforço. Eu suei sangue, como se diz. Porque eu estava assim, ó, praticamente dormindo e anotando, dormindo quase. Eu me lembro. Porque me dava eu ficava assim, parecia, era uma coisa assim, letargia, sei lá. Mas a descoincidência, pensa na descoincidência, é mais fácil de lembrar. Se tiver, né, ser descoincidido, você consegue pegar mais. Eu acho que uma técnica é boa, você vai lá mesmo. Isso, eu percebo que se tu fizeres isso, a coisa vai andar. Agora tem que ter essa força de vontade, tem que ter essa motivação. Eu quero e chancela, eu quero mesmo. E eu fui e busquei e comprei um gravador depois, na época da fita cassete. Você prefere gravar ou anotar? Eu gravo. Grava. Gravo, porque se eu anoto... Aí uma dica aí, tertuliano. Não, tem que ser gravado. Ah, tá. A gravação é rápida. Melhor, que você não precisa de luz, não precisa de caneta. Tu já está ali, grava e fala tudo que tiver que falar. Depois até tu... Aí eu degravo isso no computador, depois eu boto para o computador, degravo. O que é degravo? Degravar é tudo que tu escuta, tu vai anotar. Ah, tá. Sonhei com tal pessoa. Aí você coloca. Você podia ter um programa que fizesse direto, né? Não, eu acho que não existe, porque no tempo da faculdade, quando eu estava fazendo mestrado, é o sonho de consumo de todos que fazem pesquisa, né? Pois é. Só que é muito complicado. Não se tem, pelo menos eu não sei hoje. Né? Não, mas aí não importa, você transcreve lá. Aí eu transcrevo, né, direto ali já naquela tabela ali da projeção, já escrevo direto. E aí tu vai também, depois quando tu faz o levantamento, tu vai ver, ó, tive 3 naquele dia, e assim por diante. Pode ajudar o tertuliano, que ele falou que tem dificuldade de fazer anotações da projeção. Tem que então gravar. Talvez se ele gravar é melhor, porque pode até manter descoincidência. Você está descoincidido, você consegue ir falando, porque depois ele descoincide só. Tudo, Agora, uma dica, né? Fale bem alto e claro, porque quantas vezes eu falo... Não vale a pena falar bem sonolento. É brabo depois para degravar, é difícil. É difícil. Aí pensou que estava falando do... Meio grog, assim. Ou então pensa que está falando, estava sonhando que estava falando, né? É difícil depois para degravar. Não, mas eu acho que pode ser uma dica, né? Claro. Tenta, tem experiência eu pessoal. Eu falo isso para mim mesmo, eu tenho que falar alto na hora que eu estiver gravando, eu tenho que me antenar disso. Muito bom. Professora Ângela, como podemos aproveitar as anotações passadas, ou seja, aquele monte de dados que vamos tabulando das autopesquisas, planilhas, etc. Atualmente estou com um conteúdo e acho que não estou aproveitando essas informações. Eu tenho lá 6 cadernos grandes escritos da época, essa dos 4 anos, né? E eu comecei a revê-los, né? Então eu estou fazendo tipo um resumo e pegando aquilo que presta do que não presta, para poder depois me desfazer, porque isso vai gerar um bagulho energético, né? Se eu ficar com ele e não der jeito. Então eu acho que tem que enfrentar. Isso é um enfrentamento que tem que se ter, né? E coragem, enfrentamento, baixar a cabeça, ler e pegar aquilo que é o principal, porque aquilo já passou. Então tem que ler isso assim com cuidado e ver aquilo que serve, né? E tirar aquilo que não serve já
deixar de lado, talvez fazer uma planilha para isso, né? Para colher esses dados. Mas primeiro eu acho que é o objetivo, né? A meta. O que eu quero? Eu estou me auto-pesquisando? O que é que eu quero dessas anotações? Ou é algum tema que eu quero, né, elencar disso tudo que eu tenho descrito? Né? Então, o que eu vou anotar? Vai ser sobre esse tema? Vai ser auto-pesquisa? Tem que ver. Agora, uma coisa que eu estou pensando que é muito importante é ter um bom backup, né? Que você coloca tudo no computador. Bastante cuidado, né, com backup. Porque senão a vida está toda lá, né? Não, eu tenho. Estou falando para os tertulianos também. Porque eu já perdi muito arquivo bom, né? No passado, assim, dava aqueles problemas no disco rígido, assim, irrecuperável. E às vezes, depois que a gente vai falando, poxa, eu tinha um arquivo tal, procura, dançou. Vamos lá. Agora é de Madrid. Professora Ângela, foi comentado sobre o conteúdo da tabela diária. Poderia contar de que maneira torna úteis as ideias retiradas da tertúlia diárias? Essas ideias são desenvolvidas a posteriori? Traz tudo para o laptop? Poderia explicar o seu funcionamento? Na verdade, eu não trago para o computador o que eu vejo na tertúlia, né? Quer dizer, só o nome, né, do verbete, do autor, se eu assisti, se eu não assisti. O que eu faço com relação à tertúlia, eu tenho um caderno que eu anoto as tertúlias quando eu assisto, né? Eu coloco a data, o nome, o título, né, do verbete, o nome do verbetógrafo, e se tiver alguma coisa que seja importante para a minha pesquisa, eu vou escrever, né? Eu vou escrever ali, isso aqui tem a ver com um traço tal que eu quero melhorar. Essa técnica, por exemplo, que eu falei da professora Malo, né, que é a dos antônimos, eu achei muito boa aquela técnica. E eu tenho um dicionário, aquele do Hawais, né, dos sinônimos e antônimos, então já fui direto para o dicionário. E eu achei ela muito boa porque ela trabalha com uma coisa positiva, né? Então, para mim, eu acho que caiu bem essa técnica. Então, e isso eu fiquei sabendo através da tertúlia, né? E várias outras tertúlias que eu assisto que tem uma ideia ali que eu acho importante, eu coloco nesse caderno. Claro que eu preciso revisitar esse caderno, porque às vezes eu assisto até um determinado hora e eu vejo que é importante, eu coloco ali, parei no 10 minutos e 20 segundos, sei lá. Só para mim depois não precisar estar vendo desde o início, né? Então, importante esse. Aí eu coloco ali, é importante que eu assista essa tertúlia que eu não assisti, ou reveja. Isso tudo eu vou anotando. E aí vai vindo ideias que eu acho que eu me linko com a tertúlia, com o que está acontecendo, né? Então é muita ideia que vem, e essas ideias eu vou anotando nesse caderno. Só que aí é o caderno separado, não é o meu diário. Agora, claro, se tiver alguma coisa que eu trabalho com relacionado àquilo, óbvio que vai... Chamou muita atenção, aí você tem algum critério que você jogaria no Mental Soma? Tu diz? Assim, você assistiu a tertúlia. Aí vamos supor que... Qual o critério para você pegar uma ideia dessa que você teve em função do que estava ouvindo e colocar lá no Mental Soma seu? É com relação àquilo que eu estou auto-pesquisando. Entendi. Uma coisa que bateu, uma coisa que você está... por exemplo, eu tenho que pesquisar lá um determinado traço, né? E aí o professor que estava falando aqui, o verbetógrafo, fala sobre determinado técnica. E bateu exatamente naquilo. E aí eu pensei, mas eu posso usar essa técnica nesse meu traço. E aí até eu até escrevo no diário. Aí você escreve lá no diário. Eu fiz hoje a lista dos trafores, dos trafais, sei lá o que seja, ou dos antônimos. E eu tenho a minha pasta de autopesquisa também, né? Tem outra pasta com outras... Não é só aqui, né? Não é só o diário. Eu ia sugerir para a Ângela que o próximo verbete seja diário do tertuliano. É uma boa, é verdade. É um bom tema, né? É verdade. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pode fazer. Depois a gente continua aqui com o Madrid. Aqui na paradoxologia, você colocou assim, o paradoxo da passividade ativa. Você pode comentar? A passividade ativa, esse paradoxo parece, né, que aquela questão ali de estar escrevendo o diário parece que é uma coisa, né, que eu não estou fazendo nada ali, que eu estou só escrevendo, né, que não vai, que não está acontecendo nada, né, demais. Parece que é uma coisa simples. Estou escrevendo um diário, é simples. Mas ninguém vai imaginar a complexidade daquilo que eu estou fazendo. Por que a complexidade?
pelos objetivos, como eu falei, né? Qual é o objetivo que eu tenho? Ah, me autopesquisar. Pô, autopesquisar não é assim, né? Não é uma coisa simples. Né? Então, é uma complexidade pelos objetivos, né, que tu tens com aquilo, né? E a responsabilidade também, né? A responsabilidade que tu tem com o conhecimento do paradigma consciencial, né? Então, tudo isso é muito sério, é muito complexo. Então, não é uma coisa... Então, não é uma coisa passiva, é ativa. Eu estou ali trazendo coisas que eu vivi no dia, né? Trazendo as consciências que têm a ver com aquela situação, né? Fazendo todo um rapport, né? Estou trazendo, de repente, uma equipe extrafísica, sei lá, né? O que seja. Então, é algo totalmente ativo, né? Não estou sozinha e não é ficar quietinha, não. É toda uma... A mental, somaticamente falando, né? Está acontecendo muita coisa, vamos dizer assim. Então, existe esse paradoxo de ser passivo, mas parecer, né, uma coisa, mas é outra. Então, demanda muita coisa. Né? Aproveitar e perguntar mais um. Aqui em Códigologia, na página 19, você colocou Código Pessoal da Cosmoética, elaborado a partir da autopesquisa. Você pode dar alguns detalhes disso aqui? Sim. Né? Então, no Código Pessoal de Cosmoética, uma das questões que eu coloco, né, que eu fiz um Código Pessoal de Cosmoética, foi relacionada à questão de pensar mal dos outros, né? Que isso tem que ter muito cuidado, porque como eu faço TENEPS, né, tem que cuidar isso. E quando eu vejo lá, tá aquele pensamento anticosmoético, né? Então eu pensei, não, eu tenho que fazer um Código Pessoal de Cosmoética. Porque no momento que eu estou ali fazendo o diário, eu trago isso, olha, isso aqui que eu estou escrevendo, isso aqui eu estou pensando mal dessa pessoa. Ah, entendi, você se denuncia, né? Então olha aqui, ó, isso aqui não adianta tu querer fugir, olha aqui, ó. Tu vai ter que fazer um Código Pessoal de Cosmoética para evitar isso. E também um Código Pessoal de Cosmoética para evitar de pensar mal de mim também, né? Porque às vezes eu estou me vendo, estou pensando mal de mim, e aí, como é que fica? E a cosmoética, a responsabilidade com tudo isso, com a TENEPS, né? Então, eu tenho que ter os meus códigos pessoais de cosmoéticas que eu vou elencando com as coisas que eu estou trazendo, né? Do diário. Oi, Deus. Queria te parabenizar pelo verbete, está muito interessante, trazendo muitas informações. Para mim, particularmente, que tenho muita coisa anotada, vou me organizar bastante. Você podia expandir para a gente, em trinomiologia, na primeira linha, o trinômio organização, MBE, escrita. Organização, tá. O trinômio organização, mobilização básica de energias e escrita, ele tem que estar junto no momento que tu faz o diário. Então tem que haver um trabalho de energia, porque tu está trabalhando com pensenes, né? Com pensamentos, sentimentos e energia. Então quando tu traz alguma escrita sobre algum acontecimento, os acontecimentos têm a ver com as inter-relações que tu trava, né? Com outras pessoas, seja com que consciência for, né? Então, tu precisa trabalhar com as energias. Então, eu faço o banho hidromagnético, aquele banho que se faz, né, no chuveiro, tomo banho, depois tu trabalha as energias, exterioriza, né, as energias para o ambiente, e eu sempre exteriorizo energias para o ambiente onde eu escrevo, né? Então, energias positivas, né, cosmoéticas, para que aconteça melhor, né? Então, essa mobilização básica de energias eu faço, então, no banho. Também trabalho a alcova, né? Eu blindo a alcova, né? Que é exteriorizar energias para a alcova, que isso também repercute no restante da minha casa, né? E a organização, ela é importante no aspecto intrafísico, né? Tu ter ali organizado o teu ambiente de trabalho, por causa da questão dos bagulhos energéticos também. Então, se tu deixar tudo arrumado, limpo, isso favorece a higiene mental também, né? Uma coisa ajuda a outra. Então, a mobilização básica de energias, a organização, elas vão ajudar no momento da tua escrita, né? Porque vai ficar uma limpeza energética e uma organização, limpeza intrafísica também. E isso é importante no momento que tu escreves, né? Vamos voltar a Madrid, então. Antagonismologia, página 20, segunda linha.
Poderia explicar o antagonismo autopesquisa planificada, autoinvestigação espontânea? Tá. O que seria, então, essa autopesquisa espontânea? Foi aquela pesquisa que eu fiz lá, em primeiro lugar, né? Eu fiz um diário, né? E ali eu escrevia tudo que vinha pela frente de uma forma espontânea, né? Então, me acordei, aí vi um passarinho, sei lá, fui para o serviço, aí no serviço me incomodei, seja lá o que for que eu escrevesse, era tudo muito espontâneo, né? Eu não tinha uma organização daquilo que eu escrevia, da minha autopesquisa. No momento que eu vi que eu precisava modificar em termos de praticidade cotidiano, né, de eu poder utilizar isso no meu cotidiano, eu tive que planificar. E essa planificação veio dos próprios dados dessa pesquisa espontânea, na verdade. Porque eu vi, eu posso muito bem separar por tópicos, né? Porque então, são aqui os tópicos. Claro que lá no início não eram todos os que estão aqui hoje, né? Porque eu até nem assistia a tertúlia, nem tinha, eu acho, as tertúlias, claro, não tinha naquela época. Então, quer dizer que teve coisas que mudaram. Então, isso ajuda, essa planificação, essa organização do diário, ela ajuda, né, a melhorar a tua autopesquisa. Então, tu direciona, tu foca. Então, existe esse antagonismo, né? Ela pode ser espontânea, como ela não ser espontânea, né? Mas ela ser planificada, mais diretiva, né? Mais focada naquilo que tu queres pesquisar, né? E o seu diário não seria equivalente a um registro dos nossos pensamentos diários? O método não seria outra forma do registro da propiocepção pensênica do verbete da Leuzene? Você tem uma diferença entre o verbete da Leuzene, né, e a sua técnica? O dela é para, como é que eu vou dizer? Eu não assisti todo dela, né? Eu não sei dizer bem como seria o verbete da Mas o que ela está dizendo aqui parece que é uma questão dos pensamentos, né? E o seu você coloca a soma, você coloca mais variáveis, seria isso? Tá, entendi. Compensar. Tá. Então, na verdade, eu penso que o ideal seria tu pesquisar todos os aspectos da consciência, né? Porque eu me manifesto de forma somática, né? Com pensamentos, com sentimentos, com energia. Mas eu junto esses outros aspectos que eu acho que é importante, porque fazem parte da minha vivência, da minha maneira, né, de ver as coisas. Não sei se pode ajudar, que a Leuzene apresentou a propiocepção pensênica. É isso que ela falou. Que é a autopercepção do que está pensando. É diferente, então. Tá, agora do que está pensando. Então, em vez de escrever só o que percebe, mas é aquilo... escrever ou registrar o que está pensando naquele momento e aí associar as circunstâncias. Então é outro, né, foco, né? Uma coisa é que eu estou pensando agora, outra coisa é você registrar o que aconteceu. Não necessariamente é o pensamento, você pode até registrar um pensamento ou outro, mas o foco em si parece que não é só nisso, né? Não é só o que eu entendo. O meu foco não é só esse, mas esse é bem bom o trabalho. Também é interessante, até que você bem falou que usou, né? Porque... E eu acho que ajuda a gente perceber bem essas diferenças. Porque é uma dificuldade, a gente mistura, confunde, depois na hora de querer tirar um proveito, um ensinamento disso, um conhecimento, fica difícil com muitas variáveis juntas. Mas né? Eu acho que, de qualquer forma, na minha autopesquisa, de qualquer forma, eu chego no como que porque eu penso. Porque você detalha bem. Sim, né? Eu posso não ver todos os meus pensamentos naquele dia, né? Quer dizer, até vejo, vamos dizer assim. De certa forma, de certa forma, sim. Não sou tão focada, assim, específica. Ela é mais específica, eu sou mais abrangente, né? Mas eu acho que uma coisa complementa a outra. Justamente, né? É isso complementa, aí. Eu acho que uma coisa complementa. Eu acho que são técnicas complementares. Como você falou, inclusive, que você pegou a planilha. Eu achei interessante, né, a planilha dela e vou até buscar. Eu achei muito boa aquela planilha. Porque é mais um elemento, né, que eu posso adotar no meu diário. Para enriquecer, né? Para enriquecer, só que é muita coisa. Ela, inclusive, trouxe, né? Ela trouxe o modelinho, né? Ela trouxe o modelo. É muita coisa, mas eu acho que chega um momento que tu já faz aquilo assim, com os pés nas costas, como se diz, né, que já dá para tu passar para outra etapa. Quem sabe eu vou chegar na outra etapa e quem sabe não é essa, né, a dela, não sei.
Professora Ângela, na polinomiologia, na página 20, na primeira linha, poderia aprofundar o polinômio autocrítica, autopesquisa, autocognição, autorrealismo? Bom, esse polinômio, né, começa então com a autocrítica, porque no momento que se está se autopesquisando, né, tem que haver uma autocrítica muito profunda, né? Eu tô me autopesquisando, eu tenho que me criticar, tenho que criticar a Ângela, né? Olha, Ângela, aqui foi pesado, ou aqui, olha aqui, que trafora interessante que tu tem, esse trafora, olha que bom. Aproveita que tu está com esse trafora. Foi para funcionar, né? A disciplina que tu tens, que é um trafora meu, olha aí, né? Porque isso é uma disciplina. Detalhismo, né? Você está provando. Então a disciplina paciência, determinação. Determinação. Sente amor só de ver o seu trabalho aí já. Automotivação. Automotivação. Então são trafores, né? Então essa autocrítica ela é muito importante saber, então, desses trafores, porque com os trafores é a responsabilidade que se tem, né? Com eles, o que eu posso usar para minha pró-evolutivo, né, nessa existência, com esses trafores, né? E olhar os trafares e ver o que eu posso melhorar dos meus trafares, o que está pegando, o que eu posso melhorar daqui. Então, isso é uma autocrítica. E assim, e se sentir assim, ser sincera, né? Realmente para ver quem que tu é naquele momento ali que tu está te analisando, né? Então isso faz parte da autopesquisa e isso vai gerar uma nova, um autoconhecimento. Tu vai te conhecer melhor, né? Tu te conhece melhor, tu vai ver como que tu funciona, como que tu é, né? E dessa forma, então, tu vai ter uma realidade, né? O realismo, o autorrealismo é a minha realidade hoje, aqui e agora, né? Agora, essa minha realidade hoje, aqui e agora, ela pode mudar, né? Então, eu posso usar os meus trafores para melhorar os meus trafares, né? E tornar uma pessoa mais madura para poder fazer uma assistência mais eficiente, né? Mais eficaz e ampliar essa assistência. Agora, isso depende, então, do quanto que eu quero ir na minha autopesquisa. Isso depende de cada um. Não posso ir muito agora, não é o momento, mas mais adiante eu tenho que retornar para isso, porque isso já está aqui. Eu tenho uma responsabilidade com isso que eu levantei, dos meus dados, né? É por aí. Ângela, na página 19, fatologia, a quarta linha, começa no final da quarta linha. O discernimento e criticidade na avaliação dos registros. Isso aí quando você vai avaliar. E quando você vai escrever, qual é a criticidade, qual é assim, mesmo às vezes um registro que parece não ser importante, pode ser importante. Como é que você faz? O que você assim prioriza anotar e o que você não anota? O que eu priorizo anotar é aquilo que mexeu comigo, vamos dizer assim, aquilo que me incomodou. Nem só aquilo que incomodou, né? Às vezes eu fazendo o levantamento eu vejo, mas eu peso muito no lado negativo, né? Então eu tenho que começar a mudar isso, tenho que aumentar a coluna lá das coisas positivas, vamos dizer assim, né? Eu preciso fazer isso. E só em visualizar, ter essa visualização no levantamento, que aqui está mais recheado do que esse, vamos mudar isso. Como é que eu vou mudar isso? Tem que mudar. Então, só isso já me dá essa lucidez que eu preciso mudar. E quem sabe, então, nesse dia, eu vou olhar esse dia de uma maneira diferente. Eu vou olhar esse dia de maneira mais confiante, mais alegre, mais feliz. Não sei, vou me armar de alguma técnica para fazer com que o meu dia seja diferente, para que chegue lá no final do dia e eu ter coisas mais positivas para anotar do que as negativas, né? Ter o saldo ser maior. Né? Então isso depende assim daquele dia, como que tu está no dia, o que tu vai anotar. Geralmente se anota as coisas que te incomodam, aquilo que mexeu contigo, porque aquilo fica, né? Aquilo que mexe com a gente é aquilo que fica ali, tu fica remoendo aquilo. Mas olha só, então isso eu vou ter que levar para o diário, porque eu vou ter que esclarecer isso para mim no diário. Aí foi uma situação lá que eu briguei, discuti com alguém, né? Então ali na hora do diário, eu estou puxando a brasa para o meu lado, né? Mas eu estou vendo, Ângela, olha o que tu está fazendo. Eu mesmo já tenho esse pensamento dentro de mim. Olha o que tu está fazendo, olha o que tu está escrevendo.
Aí eu começo a mudar. Não, mas para aí. O outro não interessa. O que interessa sou eu. Né? O outro fez lá. O problema é do outro. Né? Eu tenho que resolver a minha questão nisso. Né? A energia que eu pus nessa situação foi cosmoética? Foi mais adequada? Não. Então eu tenho que mudar isso e liberar isso aqui agora. Né? Então no momento que tu vai escrevendo, que tu vai limpando aquela situação. Tu sente isso energeticamente. Reflete em ti essa limpeza que vai ocorrendo por conta de tu soltar a guarda, vamos dizer assim, de tu relaxar e ver, olha, essa situação, e aí tu começa a buscar em ti. É ali, ó. É isso, não, mas isso é mais isso, e mais aquilo, é mais embaixo, vai indo, né? E assim tu... Acho interessante, é um bom instrumento para melhorar a autocrítica, né? O senso autocrítico. Vai. É uma coisa ferrenha. Né? É um instrumento para trabalhar as reciclagens ali, pontualmente. Né? Pontualmente. Interessante, obrigada. De nada. Permite uma pergunta extra-pauta. Pela biografia, você começou na Conscienciologia em 98. 94. Que eu conheci. Sim, e foi lá em Porto Alegre, no IPC, no IIPC? IPC em Pelotas. O IPC ou o IIPC? IIPC em Pelotas. Tinha... É porque tinha o IPC também. Não é o... Sim, foram contatos... Meu primeiro contato. Então, como é que foi? Porque tinha só a filial em Porto Alegre, na Andrade Neves, na época. Isso, era um núcleo nosso lá de Pelotas. Tinha um núcleo. Tínhamos uma sala, tínhamos uma sala do IPC. Olha, que legal. Lá em Pelotas. Embora não existisse internet na época, o computador, mas então havia muito intercâmbio com a capital e com a sede, claro, sim, os professores. Nós tivemos vários professores, vários professores, né? Daqui até o professor Valdo já foi lá, já deu palestra e tudo em Pelotas. Já ocorreu isso há muito tempo. Bom tempo. Interessante essa questão da internet, né? Porque eu estava vendo aqui, eu reparei hoje foi uma diversidade. Já temos Manaus, Madrid, Santa Catarina, Paraná, Cornélio Procópio, Pelotas, Niterói, Évora, Alemanha, Goiânia, Taguatinga, Distrito Federal, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Amparo, São Paulo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Curitiba. Olha só, me chamou a atenção que foi assim, impressionante a variedade de locais e é praticamente um de cada. Isso me chamou a atenção. É bem interessante. Tanto é que eu falei, olha, que eu comecei a falar, geralmente eu não fico falando de onde vem, né? Mas isso começou a me chamar muita atenção. Você vê como é que é a relevância do online, né? Sim. Sim. Mas não é, olha o acesso, né? Sim, amplia, né? É impressionante. Você quer continuar a pergunta? Desculpa. Não, eu só queria entender como é que esse aprofundamento que se teve, né? Todos esses anos, né? Sim. Porque eu lembro que na época, quando nós começamos lá, em 88, não havia nem internet, nada para a gente. E era em Porto Alegre, mais Caxias. Então, você teve bom aproveitamento com essa ampliação, né, dos trabalhos de Porto Alegre, de ter toda essa visão. Participei de muitas palestras e cursos, né? Então, certo. Vai te dando. Muito bom, muito bom. Então agradecemos a verbetógrafa pela estreia, foi muito boa. Aguardamos os próximos registros e o artigo detalhando essas planilhas todas, não é? Então agradecemos também os tertulianos, aos teletertulianos que estão sempre presentes, os paratertulianos também que estão sempre por aqui e os nossos comerciantes. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Beatriz com dia de ação em saúde consciencial e a Pilar com o programa Verbetografia. Boa tarde a todos. No próximo dia 2 de agosto, das 14h30 às 18 horas, estará acontecendo no campus da OIC Dia de Ação em Saúde Consciencial.
Neste dia, você poderá receber atendimentos gratuitos em arquitetura, direito do trabalho e previdenciário, enfermagens, imunizações, fonoaudiologia, massoterapia, medicina, life coaching, técnicas terapêuticas chinesas, veterinária, visagismo e estilista. Estará acontecendo também das 14h30 às 17 horas o workshop do curso Avançado em Saúde Consciencial. É uma aula experimental gratuita com a equipe de consciencioterapeutas da OIC. Aguardamos a sua participação. Maiores informações pelo telefone 45 30 25 1404 ou pelo site www.oic.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou falando em nome da Enciclosapiens, convidando os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever e contribuir com seu verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia e fazer o programa Verbetografia no formato EAD, que começa no dia 7 de agosto e durante 3 meses, até 30 de outubro, preparar o seu verbete. Todas as sessões e divisões serão acompanhadas através de aulas gravadas e, uma vez por semana, às quintas-feiras, online, das 19h30 às 21h30. E assim terão completado, ou quase completado, o seu verbete, faltando só a revisão final. Para inscrição, procure a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Não esqueçam, é dia 7, na próxima semana estará iniciando o programa. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Cultura Amazonense, especialidade Culturologia, com a verbetógrafa Laura Bruno Araújo. Obrigado e boa tarde a todos.